Fala pessoal, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu. Hoje a gente vai falar sobre patrimônio histórico e cultural. Beleza? Vamos lá então. Antes de começar, já deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações. E também, se não for pedir muito, faça um comentário para movimentar o algoritmo, beleza? Segue comigo aí, gente. Bom, nós vamos falar sobre patrimônio histórico e cultural. O que é isso? Bom, um patrimônio é toda a produção humana na qual como posso dizer, importante para o entendimento dos indivíduos enquanto pessoas que produzem cultura. Então, desde uma rua, desde uma forma de alimentação, desde uma produção arquitetônica, um patrimônio ele é resultado da ação humana. E tudo aquilo que a gente cria para a gente mesmo usar, nós temos uma necessidade de preservar para as próximas gerações. Então, um patrimônio ele é aquilo que vai dar identidade cultural a um povo, seja um país inteiro ou uma região. E, cara, é interessante você pensar que existe na nossa Constituição, você tem aí na tela, o artigo 215, deixa eu ver se é esse artigo aqui mesmo, esse artigo aqui, o artigo 215, que diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes culturais nacionais. E apoiará e incentivará a valorização e a difusão dessas manifestações. Aqui você consegue já ver aquela famosa Lei Rouanet, na qual é um incentivo cultural. Independente de prós e contras e críticas a respeito da lei, é importante que o Estado ele tenha essa participação ativa, tá? Seja na divulgação, na difusão, no financiamento ou na criação de leis para a proteção do nosso patrimônio. Bom, o Estado protegerá as manifestações populares, indígenas, afro-brasileiras. A lei estabelecerá um plano nacional de cultura. O Estado, olha lá, protegerá, fixará datas comemorativas. É uma responsabilidade do Estado brasileiro, de acordo com a Constituição, a defesa e a valorização do nosso patrimônio, a promoção, produção e difusão de bens sociais, a democratização do acesso, a valorização da diversidade. E aí, né, constitui, enquanto patrimônio brasileiro, bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, né? Então, desde formas de expressão, modos de viver, fazer, criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, documentos, edificações, espaços artísticos culturais, conjuntos urbanos e sítios, né, de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Cara, claro, tudo isso é determinado por lei, tá, gente? E é interessante que dentro desses artigos da Constituição existe aquilo que a gente vai chamar de tombamento. O que é o tombamento? É quando esse patrimônio ele é protegido por lei. Olha que interessante. Então vamos imaginar que você tem ali uma igreja antiga, ela já não funciona mais, as pessoas não vão lá, mas há uma lei de proteção, então ela pode se transformar num museu. E dentro desse contexto de transformar esse patrimônio, né, essa igreja, usando um exemplo bem hipotético, em patrimônio, então tombei essa edificação como um patrimônio, também é dever do Estado continuar fazendo a manutenção dela, porque quando você transforma, você tomba um objeto, algo em um patrimônio cultural, a gente tem que manter um certo zelo, entende? Então, cara, o patrimônio cultural é aquilo que vai dar identidade cultural a um país. Mas vamos ver isso aí no slide. Bom, pessoal, aqui funciona o seguinte, tá? Eu venho acumulando slides há anos, e principalmente nos 2 últimos anos que nós tivemos aulas online, pelo menos no meu colégio, na minha realidade, né, dei muitas aulas online, fiz muitos slides. E qual que é a ideia do Psicolândia, pelo menos nesse primeiro momento? É eu trazer esses slides e explicá-los, e vai ter 2 questões. Uma, eu vou conseguir transmitir um pouco do meu conteúdo, e 2, vocês vão poder aprender uma
coisa nova que talvez vocês não saibam, beleza? Então, história e patrimônio cultural, é sobre isso que a gente vai falar. Bom, primeira coisa é o seguinte, eu sempre gosto de trazer para os alunos a ideia de que a gente tem que trabalhar, pelo menos dentro da história, com perguntas. Então, se nós estamos falando de patrimônio, qual a importância do patrimônio para nós? Se a gente vai falar de história, qual a importância do estudo da história? Hoje tem um fetiche na internet, que é você ter uma vida intelectual. Mas às vezes as pessoas elas nem se perguntam para que elas querem aprender conceitos teóricos, por exemplo. É para ficar famosinho, é para aprender apenas por aprender. Então, qual que é o significado disso que você quer fazer? Então, eu sempre trago para os alunos essa certa problematização, né? Então a gente vai falar sobre tal coisa, mas o que é isso? Por que isso é isso? Então, você sempre vai ver nos vídeos que eu vier trazendo para cá, inclusive nos que já tem postados, as problematizações. Então, qual a importância do estudo da história? Essa é a primeira questão que a gente vai trabalhar. Vamos seguir parte a parte, tá, gente? A minha ideia aqui vai ser tentar manter o vídeo até 20 minutos. Claro que pode passar uma hora, sei lá. Vamos ver. Bom, a história é uma ciência, tá, gente? O que é isso? O que é uma ciência? Cara, uma ciência ela é uma forma de conhecimento racional que é resultado, que busca resultados a partir de metodologias. Então, para a gente estudar a história, existem métodos por trás das pesquisas. Então, não é simplesmente, li um livro de história, fiz história. Não, não é assim, né? Há uma diferença entre você ler um livro de história e você fazer uma pesquisa. Quando eu vou criar uma história sobre um tema específico, né, criar uma interpretação sobre algo, é o que eu vou estar chamando de ciência histórica. Então, a ciência histórica ela é uma série de métodos, ela possui objetivos específicos e ela tem formas de fazer. Então, não é a Deus dará. Por isso que a gente tem a chamada universidade, porque é lá o local que a gente vai criar conhecimento. É lá que a gente faz ciência. Bom, então a história, ela é... Cadê o meu mouse? Ixi, travou. Ela é uma... Pera lá que tá ruim o negócio aqui. Tá. Eu preciso só de uma outra cor. A história, então, ela é uma ciência, tá, gente? Que estuda a trajetória da humanidade ao longo do tempo. Então, quando nós falamos história, a gente está falando sobre uma área do conhecimento responsável por criar teorias sobre o passado e estudar esse passado de maneira crítica, de maneira metodológica, de maneira bem objetiva. É isso que é história, é uma ciência. Claro que eu voltarei para falar um pouco mais sobre isso. Quanto mais a gente busca sobre o nosso passado, mais a gente pode entender o nosso modo de vida atual. Vamos usar um exemplo. Todo mundo fala o seguinte, na política brasileira ninguém presta. Mas de onde vem isso? Da onde vem essa frase? E dois, da onde vem essa má vontade de uma classe política, por exemplo, em relação ao poder público? Então você vai voltar na trajetória histórica do seu país para compreender o seu presente. E claro, voltando ao passado, para compreender o presente, nós estaremos melhores, em melhor preparo para o futuro. Compreende, meu jovem? Então a história, ela sempre está sendo escrita, gente. Vamos lá. Descobrimento do Brasil. Bom, é um tema que todo mundo já está cansado de falar. Os portugueses vieram para o Brasil em 1500. Contudo, por mais que eles vieram, a gente já sabe o dia, a data, como que estava o clima naquele momento. Isso não é determinado. Sempre haverá novas interpretações sobre o mesmo fato. Então, a história, aquilo que a gente chama de ciência histórica, ela não se limita. A história ela não é uma caixinha fechada, ela é mutável, ela é viva, ela é dinâmica, ela é modificável, percebe? Ela nunca termina por causa das mudanças constantes que acontecem conosco e com o tempo. Então, dentro da história, inclusive hoje no presente, agora, as coisas não estão determinadas. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, há uma coisa que nós somos únicos no planeta Terra, que é o seguinte:
nós podemos mudar a realidade dos tempos que estarão por vir. Nós temos essa possibilidade, gente. Diferente dos animais, que sempre seguem a sua natureza, digamos assim, né? Um cachorro não sabe não latir, um pássaro não sabe não voar. Nós, seres humanos, podemos fazer aquilo que nós pensamos não saber, por exemplo. Então, não sei jogar bola, mas eu posso aprender. Não sei falar outro idioma, mas eu posso aprender. Então, essa questão da nossa possibilidade humana de agir no presente para modificar a realidade, isso é único, tá? Então, é por isso que a história ela nunca acaba, ela sempre está sendo escrita, novas interpretações acontecem. Então, uma dica, né? Não caia no papo daquela galera que fala a história verdadeira, a história que não te contaram. Cara, é 100% de certeza que esse cara é um pilantra. E muitos professores de história vendem esse discurso, tá? O que não te contaram na escola, que inclusive já tem vídeo sobre isso no canal. Cara, a escola não vai contar tudo mesmo, que inclusive uma vida para nós é pouco para a gente compreender e conhecer tudo que já aconteceu. É impossível humanamente a gente fazer isso. Então fique ligado, né, nesses discursos pilantras, tá? Bom, dentro da história acontecem as coisas que nós daremos o nome de fato histórico. Por exemplo, essa imagem. Essa imagem ela é uma retratação. Isso é, ela é uma. Como posso dizer? Ela é uma interpretação de um fato. Que fato que é? O fim da escravidão. Então veja lá o fim da escravidão. Você tem dois negros ao centro da imagem, rebentando seus grilhões, suas correntes. Alguns correndo para lá, outros levantando as mãos aos céus. E uma relação entre os antigos donos de escravos e agora esses antigos donos com cidadãos livres. Isso é um fato. A escravidão no Brasil existiu e ela acabou de acordo com a lei de 13 de maio de 1888. Eu não vou lembrar o nome da lei, o número, tá? Mas a escravidão acabou, então ela é um fato histórico. Só que qual que é o problema de estudar esse fato? Uma coisa é certa, a escravidão acabou e a gente tem uma lei que comprova isso. Só que como ela acabou, isso a gente vai ter um problema. Isso é mais complexo, porque haverá várias interpretações. Alguns vão falar que foi a princesa Isabel, por sua bondade, que foi lá e assinou. Outros vão dizer que o Brasil estava pressionado por países do exterior, principalmente a Inglaterra, porque o país foi o último país das Américas a terminar com a escravidão. Então, vão falar assim que não foi por causa da princesa Isabel, mas sim porque o país precisava ter contato comercial com outros países. Outros vão dizer que sem os movimentos abolicionistas e a ação dos próprios escravizados lutando contra a escravidão, sem isso não acabaria. Então você percebe que um fato aconteceu. Só que como aconteceu e a interpretação sobre esse fato, isso muda e, cara, vai continuar mudando. Então não existe essa de história verdadeira, uma história determinada. Esses discursos já caíram por terra, gente, lá no finalzinho do século XIX. O que a gente chamaria de história oficial, né, ou história política. Dê uma olhada nessa imagem aí. É uma pintura. Agora eu não lembro quem que fez, foi... Mas não vou nem me arriscar a falar quem fez. É uma pintura que representa a independência do Brasil. Cara, se você for ver, tem uma outra pintura que também representa a independência, ela é totalmente diferente dessa. Você vai ver, por exemplo, Dom Pedro no fundo, ou ao centro, né, igual ele está aqui, só que não há aquilo que a gente vai chamar de população brasileira. Uma das imagens da independência mostra um Dom Pedro isolado, limitado às elites e aos militares. Essa segunda já mostra um Dom Pedro amado. E aí, por exemplo, você vai pegar essa foto e você vai questionar com um evento que aconteceu. Antes do Dom Pedro renunciar, ele foi tentar fazer uma tour pelo Brasil. Cara, na primeira cidade que ele passou, já jogaram ovo, tomate, garrafa nele, e ele desistiu de fazer essa tour, porque ele percebeu que ele não era tão amado quanto pensava. E aí você vai perguntar o seguinte, cara, mas nessa imagem, Dom Pedro está sendo
amado, reconhecido, o povo está alegre com a figura dele presente ali. Só que há textos que dizem que Dom Pedro não era tão amado assim. E aí, qual que é a verdade? Você vai perceber que o que a gente chama de história é um quebra-cabeça. Cada peça, isso é, cada interpretação vai ter um resultado no todo. Mas não quer dizer que uma única interpretação seja uma verdade absoluta. Dom Pedro poderia ser aceito por uma parte da população e odiado por outra. Normal. Você vai perceber que dentro do campo da história é bem contraditório certas questões. O que a gente faz, tá, gente, dentro da história? A gente investiga. Eu falei ontem no vídeo que nós somos iguais um detetive. Pensa no Sherlock Holmes de novo. Nós somos aqueles que vamos avaliar as fontes e tentar trazer uma certa dose sobre um tema. Então, nós temos essa responsabilidade, nós investigamos. Então, até aqui você sabe um pouco o que é história e você já sabe que existe um patrimônio que dará a identidade a um país, a um povo, e, no caso brasileiro, nós temos uma legislação que protege esse patrimônio. Agora, o que é um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é aquilo que vai dar identidade a uma população. Veja essa imagem, essas ruas de pedra, essa arquitetura colonial, isso aqui não pode ser destruído, gente. Por quê? Porque isso aqui, cara, tá produzido há 300 anos. Como que você vai destruir isso daqui? Gerações nasceram e morreram e foram nessa igreja. Então você vai perceber que essa cidade, no caso dessa foto aí, essa igreja, essa praça, essa estátua, cara, isso aqui vai dar identidade à população que vive ali. Você vai perceber, por exemplo, uma geração mais velha vai falar assim, nossa, no meu tempo eu ia na praça, tinha muitas festas, a gente ia na igreja, depois a gente ia na quermesse, hoje já não tem mais isso, mas a igreja ainda está ali e tal. Então você vai perceber a importância da gente proteger esse patrimônio, porque um povo sem memória é um povo sem futuro. Imagine você sem tudo aquilo que te desenvolve enquanto ser humano, que é a sua memória. Sem memória você não é nada, você é um animal, né? Tanto é que quando a gente fala de morte cerebral, por exemplo, já era, acabou, né? Por que o Alzheimer é uma doença tão triste? Porque imagine a pessoa que vive a vida inteira falando dela, não lembrar quem ela é. Então, tudo que a gente tem, pessoal, que nos torna humanos e nos difere dos animais, é a memória. Apesar que sim, os animais também têm uma memória com menos intensidade do que a nossa, mas é isso que nos caracteriza enquanto seres humanos, uma das caracterizações. Tá? Então, o patrimônio é toda forma de expressão, modo de vida, criação científica, artística, manifestação artística e locais com, olha lá, significado histórico. Cara, na minha cidade tem um local, uma cachoeira. O pessoal vai lá tomar uns banhos de vez em quando, que chama Fazenda Cachoeira. Eu lembro até hoje, eu devia ter uns 10 anos, o meu pai levou eu nessa Fazenda Cachoeira. Cara, era super difícil achar, o acesso era quase impossível, tinha que passar no mato, tal, não sei o quê. E eu lembro que a primeira vez que eu fui com meu pai, cara, depois de 10 anos eu consegui voltar nesse mesmo lugar. Hoje, depois de 20 anos, vou fazer 30, tá? Essa cara de bebê aqui é só engano, já tô meio velho, né? Apesar que o 30 é o novo 15, né? Já que a gente chega até pelo menos os 90. Mas voltando aqui, falar da Fazenda Cachoeira. E, cara, o que acontece hoje na Fazenda Cachoeira? A própria prefeitura, percebendo que os cidadãos da minha cidade, Centenário do Sul, ia para lá, o que eles fizeram? Eles fizeram uma trilha imensa, abriram parte da floresta que tinha entre a estrada de terra e o rio, deram uma limpada lá, fizeram um estacionamento, abriram a trilha, fizeram uma escadinha, já para manter o local bem cuidado. Então ela tem limpeza, colocaram lixo e tal. Isso que a gente chama de proteção de patrimônio. Por quê? Porque gerações e gerações desceram para aquela cachoeira, percebe? E isso faz uma identidade daquela cidade.
Nossa, o que tem lá em Centenário? Cara, lá tem uma cachoeira fantástica. Eu já fui lá um monte de vezes, da hora. Então você percebe que o que a gente chama de memória, o que a gente chama de identidade, ela é afetiva. Por isso a importância da proteção do patrimônio. Um povo sem amor também não é nada. Alguém que não ama não é nada, gente. Não é? Cara, depois a gente vai falar um pouco sobre amor numa aula de filosofia. Então isso é de acordo com a Constituição, tá? Eu mostrei para você o artigo e aqui eu estou mostrando o slide que eu preparei, uma aula do ano passado. Cara, vamos lá. No caso dos indígenas, né, as pinturas, as indumentárias, os tipos de cabelo, tudo isso é um patrimônio e é responsabilidade do Estado a proteção desse patrimônio, para não esquecer, entendeu? Então, o Estado financia, por exemplo, pesquisadores para ir coletar dados em aldeias e trazer isso para arquivo, para a gente fazer pesquisa para o futuro. E claro, a própria aldeia vai ter um jeito próprio de transmitir esses saberes para as futuras gerações. Então, esses elementos, no caso da arte, da cultura, são muito importantes, pois eles representam a identidade e a memória de vários povos, de todas as sociedades diferentes, tá, gente? E aí que tá, lembra, falei no início do vídeo, a gente sempre tem que fazer perguntas. Então eu falo de patrimônio. O que é patrimônio? Eu já sei o que é patrimônio. Sei por que ele é importante? Não. Então essa é a pergunta que a gente tem em mãos. A importância de proteger o patrimônio é para quê? Bom, o conjunto de bens materiais e imateriais constitui uma referência do passado. Então imagine aquela imagem que a gente viu aqui. Imagine que isso seja destruído e aqui eles fazem um campo aberto sem nada. Cara, você não tem mais a referência do passado. A ligação que você tinha entre memória e vivência agora é só memória. Então você tem uma relação que ela vai se desvinculando com a matéria, isso é, com o ver. Então é diferente de eu só lembrar. Se eu tiver a igreja ali, eu não preciso só lembrar, eu vejo ela. Então a minha memória ela é mais vívida. Se eu não ter aquela igreja, a minha memória ela vai sendo esquecida aos poucos, porque é assim que acontece, tá, gente? E deve ser valorizado pelos significados que tem. Por exemplo, é muito provável que qualquer pessoa que esteja vendo aqui tenha um álbum de foto em casa. E eu tenho certeza que vira e mexe, você vai lá e pega o álbum para ver. Aí você fala, nossa, eu lembro desse dia, tal, que massa. Então é isso que é um patrimônio, é o que vai dar significado para nossa vida, tá, gente? E eu ensino isso na escola, né? Por quê? Porque a gente tem que instruir as gerações mais novas a perceber a importância que tem de proteger essas coisas, né? Por isso é, então, essencial criar políticas públicas que visem a preservação desses bens e que incentive a produção de patrimônios culturais. Aqui no Brasil, nós temos o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem um site, cara, você vai saber o que é protegido, desde quando, qual que é a importância de proteger tal coisa. Cara, o site do IPHAN é fantástico, já dá uma navegada aí, fica a dica, beleza? E vamos ver um pouco umas imagens aqui, né? Olha essa cidade, de Paraty, Rio de Janeiro. Uma cidade protegida, tombada, né? Tombou por lei e não pode mudar. As coisas têm que ser assim. Por quê? Porque essa produção arquitetônica já não se faz mais, percebe? Então, isso aqui mostra o passado do Rio. 2, isso aqui mostra uma forma de produzir casa e estruturas que já não são mais usadas. 3, isso aqui tem uma relação com aquilo que a gente vai chamar de identidade cultural. Então, há atividades aqui nessa região litorânea que ainda continuam da mesma forma, né, gente? Então, é interessante a gente pensar essas imagens. Olha essa aqui, São Luís do Maranhão. É a mesma coisa, olha a estrada de pedra ainda. Então, cara, olha as cores, olha a produção arquitetônica da edificação. Ainda é uma produção colonial, isso já não se faz mais. Por isso que a gente protege. Uma das mais fantásticas, e que inclusive é conhecido como cidade histórica, é Ouro Preto. Ainda é a mesma cidade de 300 anos. Cara, essa foto, ela mostra, por exemplo, o tipo de habitação. É interessante você pensar, né, que no início das cidades coloniais,
a igreja, que seria o ponto alto da cidade. Vamos lembrar que em quase todas as cidades é o centro da cidade o mais importante, que tem lá uma igreja. A gente é católico, um país católico tradicionalmente. Então, a importância do patrimônio histórico-cultural, de proteger esse patrimônio, é para a gente não perder essa identidade cultural que nós temos. Porque é isso que nos faz sermos brasileiros, gente. Bom, então para esse pequeno vídeo, fica aí um pouquinho sobre patrimônio histórico-cultural. Deixa o like no vídeo, faça um comentário por gentileza para o algoritmo rodar e indicar o vídeo para outras pessoas. Se inscreve no canal se você não for inscrito, sininho de notificação para ficar ligado nos novos vídeos e um grande abraço para você. Bons estudos. É nóis!